Se liga, família, a imprensa continua falando sobre o momento atual do Cruzeiro. Alguns até falaram que a vitória foi de campeão, mas a gente tem observado nos bastidores que o desempenho de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, se fosse em qualquer uma de outras temporadas, essas equipes estariam no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. É impressionante a dificuldade desta tabela de classificação. Se você pegar a pontuação do Cruzeiro e comparar a anos anteriores do Campeonato Brasileiro, estaríamos muitos destes anos na liderança do campeonato. Então mostra que em 2025, meus amigos, o Cruzeiro chegou para brigar com o Flamengo e também com o Palmeiras. E eu até gostaria de destacar aqui para vocês as falas do Mauro César na Jovem Pan Esportes. Não tem jeito, o Mauro César não gosta do Gabriel Barbosa, é impressionante. Ele gosta, de sempre centralizar o Gabriel Barbosa em seus comentários do Cruzeiro. Também vou colocar as falas do Everton Guimarães, que fez críticas às declarações feitas pelo Rogério Ceni, falou que o Cruzeiro não jogou absolutamente nada. E aí a gente fica pensando, se o Cruzeiro não jogou nada e venceu o Bahia, imagina então se o Cruzeiro tivesse jogado. Não sobrava nada do Bahia para contar a história. Além disso, temos as declarações do André Henning, da ex-TNT Sports, onde a gente vai estar colocando aqui na tela para vocês. Só que antes eu peço a cada um que deixe o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora, família, vamos conferir os bastidores do Cruzeiro. Eu acho que quem contrata o Gabriel, contrata um combo. E tem que saber que tem esse tipo de coisa. É um filho desencapado. Vamos lembrar como é que foi a final da Copa do Brasil. Ele foi bem no primeiro jogo, fez os gols, E aí no segundo jogo o Felipe Luiz o substituiu no intervalo porque ele estava fazendo nada em campo. Péssima atuação. Aí ele sai. E tem um problema no vestiário, que ele ficou insatisfeito. Isso aí foi amplamente divulgado. O Felipe Luiz ficou até meio magoado com ele porque o Felipe bancou o Gabriel titular, mesmo ele em baixa. E foram vários jogos em que ele não fez nada, mas na final ele apareceu bem e conseguiu se redimir ali, pelo menos parcialmente. Eu digo parcialmente porque alguém que fica 2 anos praticamente no banco, sem acrescentar nada, faz em um jogo, mesmo sendo uma final, 2 gols, ainda assim é pouco, pelo que custava e pelo que representava no clube. Aí ele vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro aparece no caminho dele e oferece a ele uma ótima condição e tal. Muito mais apostando no passado do que no presente do jogador, porque ele já vinha do banco há muito tempo. Aí o Cruzeiro consegue uma vitória de virada sensacional. Isso é hora de você falar de você? Sério? Isso é hora de falar do time. Viramos, fiz o gol e tal. Até porque ele acertar um chute de fora da área não significa que esteja jogando bem a ponto de reivindicar alguma coisa. Um chute de fora da área, um jogador medíocre pode de repente acertar e fazer um golaço. Mas o cara não joga nada. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Ele sabe jogar. Embora há muito tempo parece ter esquecido. Ontem ele acertou um chutaço. Mas para ele ser titular nesse time do Cruzeiro, ele tem que jogar mais bola. E onde que ele vai entrar? No lugar do Matheus Pereira? Ontem, quando ele entra, ele é o segundo atacante, porque tem lá o Bolassi para jogar mais dentro da área do Bahia. Quem joga lá dentro da área é o Caio Jorge. E o atacante, o meio atacante que chega é o Matheus Pereira. O próprio técnico falou recentemente, até falou, então incompetência minha, que eu não consigo encaixar. Claro, ele estava sendo meio que, na minha opinião, até um pouco irônico. Tipo, eu vou tirar quem para colocar o Gabriel? Não tem. Ele só entra em final de jogo, às vezes não entra, às vezes entra e não acontece nada. E ontem aconteceu. A gente estamos já em setembro. Ele está lá desde o começo do ano. Quais foram os jogos marcantes em que ele apareceu? E fez. Não estou falando nem de bater pênalti. Repito, ele fez o gol de pênalti da vitória sobre o Flamengo, e assim foi no rebote do goleiro, que ele perdeu o pênalti. A bola voltou e ele fez o gol. Não é hora de falar de si. Em dezembro, vamos conversar o quê em dezembro? Está em setembro, gente. Tem um contrato em vigor. O clube me parece que paga corretamente. Não? Então, qual o problema? Suas declarações ontem na coletiva, depois da vitória contundente do Cruzeiro sobre o seu ótimo Bahia. Você disse coisas que não caíram bem. E a gente precisa falar disso. E a gente vai falar agora. Pode ser? Então deita no divã do HG, relaxa, que lá vem história. Mas antes, deixa eu ajudar. Rogério, você disse ontem que o Cruzeiro não jogou nada. Imagina se o Cruzeiro tivesse jogado tudo. Porque, vamos lá, vamos falar de eficiência defensiva? As duas equipes defenderam bem, não defenderam? Defenderam muito bem. O Cruzeiro teve menos posse de bola. E o seu time, Rogério, fez um grande jogo. Um grande jogo. Só que o Cruzeiro jogou com vocês ontem
como joga, quer dizer, não joga só desse jeito, mas em geral é o time que precisa de menos passes, de menos toques na bola para chegar ao gol do adversário. E fez isso com você ontem. Então o Cruzeiro não jogou tudo e venceu por 2-1 numa virada, onde funcionou a estratégia do treinador, o banco de reservas do treinador, que é melhor que o seu, o trabalho do Léo Jardim, que é melhor que o seu, e você sabe o quanto eu te respeito. Mas não dá para desprezar o trabalho que é feito fora de campo, o trabalho que é feito dentro de campo, as contratações feitas e a vitória contundente do Cruzeiro ontem. Portanto, se o Cruzeiro não jogou nada e virou, se tivesse jogado tudo, teria goleado, né, Rogério? Eu não estou dizendo que o Cruzeiro será campeão brasileiro, até porque eu não falo isso de nenhum time. Mas eu acho que o Cruzeiro vai estar na briga até o fim, ainda mais num cenário em que Flamengo e Palmeiras, que estão na briga aí com o Cruzeiro, do terceiro Cruzeiro pro quarto, que hoje é o Mirassol, já tem uma distância boa ali, né? Já tem, acho que é 38 para 46, se eu não me engano. Palmeiras tem 46, né? O Palmeiras tem 46 e o Mirassol tem 38, o Cruzeiro 47. Então assim, do Mirassol pro Palmeiras já tem 8, então 8 já é uma distância grande. Então tá ali numa conversa entre os três. O Palmeiras e o Flamengo vão ter Libertadores. E o Cruzeiro só vai ter o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil? Mas é só a Copa do depois, Brasil é só no final. Sim, entendi. A Copa do Brasil é só depois da final. Entendi esse raciocínio pra agora. Uhum. Então, assim, para brigar pelo título, o que talvez o Cruzeiro devesse ou ficasse atrás de Palmeiras e Flamengo de elenco, os dois vão estar numa frente que é muito importante. Sim. Que é a Libertadores, né? Então, assim, acho que o Cruzeiro vai brigar para ser campeão brasileiro até o fim. Acho que ele vai brigar de fato e com a chegada do Sinesterra, com a chegada do Arroio, dá uma encorpada boa no banco do Cruzeiro. E acho que o Gabigol ganha uma moral também, né? Ganha mais confiança para poder de fato ser uma peça importante. Cara, a paulada que o Gabigol mandou é um troço bizarro. Golaço, um foguetaço do Gabigol, que tinha entrado na partida e já na reta final do jogo conseguiu uma vitória importantíssima para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro, 8 vitórias e 4 empates nos últimos 12 jogos fora de casa. E é aquele negócio, né? Quem luta pelo título, aqui são todas as competições, tá? Mas são vários jogos do Brasileirão. E assim, ô Piero, quando você luta pelo título, esses jogos aí, cara, fazem a diferença. Fazem a diferença. Tanto que eu até vi em alguns sites ontem os números atualizados de possibilidade de título, né? Sim. E ontem essas contas foram feitas antes da bola rolar. E assim, praticamente dividido. Flamengo e Palmeiras, 40 e tantos % para cada um para ser campeão. E depois do jogo que os números foram atualizados, o Cruzeiro, claro, ele tem chances matemáticas evidentes, tem muita coisa pela frente no campeonato. Ele tá na briga, o Cruzeiro está na briga. Agora, esses 3 pontos de ontem são 3 pontos diferentes, cara. Ganhar do Bahia lá, não é todo mundo que vai ganhar. Muito pelo contrário, foi a primeira vez que alguém ganhou no Campeonato Brasileiro. Vitória de time grande, de gente grande lutando pelo título, Pierão. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!